Eu não sou partidário, eu não tenho políticos de estimação e eu não faço parte de patocas. Eu sou um conservador. Você tem socialismo com liberdade? É possível? E aí percebam como é a narrativa, como é a dissimulação. Por que essa guerra contra esse governo? Por que um conservador é extremista? Não é. O olhar do jornalista ele é sempre comparativo e referencial. Disso, obviamente, eu não abro mão. Basta olhar a minha história. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu não sei se dá para ouvir um tum-tum, tum-tum, tum-tum. É o meu coração batendo forte, porque mesmo com 32 anos de experiência em televisão, né, estou recomeçando. A vida faz isso com a gente recomeça muitas vezes. Então, esse é o meu canal no YouTube. Muito obrigado a todos. O canal já começa com quase 700 mil inscritos. Fiquei impressionado com o retorno. Muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo de coração. Mais de 1 milhão de visualizações no videozinho de abertura que a gente disponibilizou. Quem não se inscreveu ainda, por favor, Alexandre e Caio sabem como é que é isso. Se inscreva, por favor, ative as notificações. Eu quero primeiro mandar um abraço para a família Pamplona, da Pamplona Alimentos, uma indústria lá de Rio do Sul, da minha querida Santa Catarina. Muitíssimo obrigado pelo apoio, um abraço a todos vocês. Quero agradecer à SMBB, empresa de comunicação, ao João Paulo, Daniel, Vitória, a todo mundo que trabalha comigo nesses projetos digitais. Muito obrigado pela parceria. E estreamos em grande estilo, mas grande estilo mesmo, com 2 profissionais que eu admiro muito, Alexandre Garcia. Eu costumo dizer, Caio, que seguindo os passos do Alexandre, eu não erro o caminho. Então, eu vou nas pegadas do Alexandre. Tive a honra de trabalhar com o Alexandre na Globo por alguns anos. Fomos próximos ali no período que eu passei no Bom Dia Brasil, 6 anos. O Alexandre ia sempre ao Rio para fazer lá as férias, as ausências do Chico Pinheiro, e era sempre um papo muito agradável, antes do jornal, depois, nos cafés da manhã que a gente tomava. Uma figura maravilhosa. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação, pela parceria. Esteve comigo algumas vezes aqui na Band, né, trazendo sempre muito brilhantismo, enriquecendo o nosso debate, trazendo uma audiência incrível. E Caio Coppola, que eu conheci, a primeira vez que eu vi o Caio, em 2018, ali, época da eleição, minha mulher estava assistindo ao Morning Show lá na Jovem Pan, e eu olhei e falei, desculpa, Caio, são 3 gerações, a ideia dessa live é essa. O Alexandre está chegando aos 80, eu faço 54 anos daqui a alguns dias, Caio está com 33, e eu olhei, minha mulher assistindo ao Morning Show, falei, mas quem é esse menino? Super articulado, super culto, inteligente, super argumentado e, mais do que tudo, corajoso. Cara, que cara corajoso, que cara bacana. E me tornei assim fã do Caio, então desde então acompanho o trabalho dele e é um prazer enorme. Obrigado a vocês por estarem aqui comigo nesse momento especial, na estreia do meu canal. A gente tem ideias parecidas, né, muito próximas sobre vários temas, temos realmente uma convergência de ideias, mas somos profissionais que se posicionam, tanto Alexandre, Caio e eu, mas que não se entregam à militância, né? E para a gente começar essa nossa conversa, eu vou citar aqui um outro grande jornalista, J.R. Guzzo, que escreveu, esses dias agora, na revista Oeste, que eu acompanho, escreveu o seguinte: tudo que se faça, diga ou pense em relação ao presidente da República hoje é um ato de virtude se for contra ele. Se for a favor ou mesmo neutro, é o mal, né? O próprio Guzzo deixou a revista Veja há pouco tempo, né? E ontem a gente ficou sabendo que a editora de opinião do New York Times, a Bari Weiss, pediu demissão, não aguentou aquele ambiente, né? Sofria bullying, né? Aqueles progressistas, o politicamente correto. Ela fez uma carta de demissão, acho que Caio e Alexandre devem ter lido, uma carta forte, uma carta realmente forte. E eu vou começar pelo Alexandre e depois o Caio fala em seguida. Alexandre, com a sua experiência, a imprensa, de um modo geral, ela sempre foi de esquerda. Como é que a gente caminhou para essa imprensa
militante, com esse discurso, com a agenda progressista dessa maneira. Agradeço mais uma vez pela sua participação. Tenho depoimento sobre essa história. Agora, enquanto você falava e fazia comparações de idade, citava a idade de cada um, eu me dei conta que o Caio tem a idade do meu neto, que mora em Londres, né? Você tem a idade, você, Lacombe, tem a idade da minha filha, que mora na Barra da Tijuca. Olha só. Eu sou o decano aqui. No dia 16 de julho de 1950, eu, com 9 anos, estava ao lado do meu pai, que transmitia uma partida de futebol e dava os resultados do Maracanaço, do 2-1 do Uruguai. Meu pai, nascido no Uruguai e brasileiro, trabalhando no Brasil. Eu fiquei observando, quando terminou o jogo, a reação dele. De uma correção absoluta, o coração provavelmente explodindo, porque o Uruguai ganhou, mas não a boca. Ele continha, porque ele estava ali cumprindo, estava transmitindo um clássico que não parava. Bom, eu queria fazer esse registro, né, e dizer para vocês que o meu coração, tal como o do Lacombe, bate feliz quando vê vocês, né, e quando eu fico sabendo que estamos aí já no rumo ao 1º milhão do canal do Lacombe. Olha, Caio e Lacombe, faz mais ou menos 30 anos, eu diria que foi lá por 1993, 1993, 94, eu fui convidado para falar para a turma de jornalismo do último semestre da UNB, Universidade Federal de Brasília. E um aluno me perguntou quais são os pilares do jornalismo. E eu, botando para fora aquilo que aprendi no Jornal do Brasil, do Alberto Dines, né, lá nos anos 70, eu disse: veracidade, clareza, objetividade, simplicidade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor coordenador do jornalismo deu um salto da cadeira, furioso. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu disse: o que o senhor ensina, então, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes. Militantes como? Militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Isso faz quase 30 anos. Então, esse pessoal formado naquela época está dirigindo redações hoje, né? E foram formados para combater o status quo opressor, sem lembrar que o status quo opressor pode ser a empresa jornalística em que eles trabalham, e que, se eles destruírem essa empresa jornalística, não vão ter mais o ganha-pão, né? Então, é quase um masoquismo, é um suicídio que está sendo feito. Por quê? Acontecem coisas. A gente toda hora vê que chega às raias do ridículo. Aí o ridículo provoca riso. Está lá o princípio da comédia romana, né? Ridendo castigat mores. Rindo você castiga, é pelo riso. E quando a gente cai na gargalhada de ver as coisas chegar a um ponto que chega a ser ridículo, o riso derruba a credibilidade. E a credibilidade é o patrimônio que nós temos para nos manter. Aconteceu isso em Nova York. A editora pediu para sair porque ela sofria bullying até dentro da redação. Estão chamando lá o New York Times de Pravda de Manhattan ou algo assim, né? É um retrato, né? Eu lembro de pessoas que vinham falar comigo falando baixinho, né? Cochichando, porque tinham medo. Aí tem essa história: o sujeito quer ficar com o rebanho, está com medo, né? Ou ele se insurge, mas aí acaba acontecendo como o que aconteceu com essa senhora Wise ou Weiss, lá do New York Times. Caio, e você, na tua experiência aí, Jovem Pan, CNN, não precisa entrar em detalhes se não quiser, eu sei que todo mundo aqui, né, tem vínculos, respeita os seus empregadores, mas você esperava encontrar redações tão progressistas assim, com um clima eventualmente hostil para quem pensa de um modo diferente? E obrigado pela participação. Sim. Bom, a resposta é sim, mas, claro, antes disso, né, eu vi o Alexandre citando aí carinhoso, né, essa letra tão bonita, né, falando que o coração bate feliz. Aí me lembrou também Vinícius, né, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida. Ele fala isso no Samba da Bênção, que é outra música também que trata com maestria do tema da felicidade. E, de novo, não consigo disfarçar meu entusiasmo. Isso, para mim, é a honra máxima, né,
Eu estou emocionado de estar aqui e é muito legal que o público, né, que sempre me deu tanto apoio, possa testemunhar eu recebendo uma aula, né, televisionada aí para milhares e milhares de pessoas. Muito obrigado de coração pela gentileza das palavras, isso não só agora, mas também ao longo dos meses. É um prazer enorme aprender na companhia de vocês, na ilustre companhia de vocês. Bom, sobre os climas, assim, em geral, nas redações, né, sempre me perguntam por que não existe uma emissora de orientação mais conservadora aqui no país, ou grupos de mídia nesse sentido. E eu acho que é uma questão bem básica de recursos humanos que, de certa forma, o Alexandre abordou no início da fala dele. Ele descreveu uma situação de ativismo jornalístico, isso nos idos de 1990. Então, você imagina se esse já era o espírito do tempo naquela época, agora isso é simplesmente uma consequência disso, né? O que ocorre é que conforme você vai se distanciando, né, do evento histórico da queda do Muro de Berlim, a dialética marxista ela vai perdendo cada vez mais força. E ela é simplesmente repaginada. Então, se antes a luta entre opressores e oprimidos ainda se dava no campo da luta de classes, ou seja, do burguês contra o proletariado e esse tipo de coisa, agora mudou um pouquinho o paradigma. Eles criam grupos identitários e aplicam essa mesma lógica dialética, né, para questões raciais, étnicas, de gênero, de idade, enfim, qualquer divisão que eles possam explorar, eles vão explorar numa lógica sempre do nós contra eles. E também seguindo a máxima leninista, né, do xingues, do que você acusa, do que você faz, quando você se contrapuser a esse argumento, ele vai falar que você estimula a polarização, como se isso fosse um sintoma de radicalismo, quando a gente sabe muito bem que, por definição, certo e errado estão em polos opostos. É muito importante lembrar que o progressismo, o que é o progressismo? O que define isso? E por que ele é um ismo, né? Ou seja, a própria palavra já traz consigo a noção de vício, né, e não de virtude. O que é o progressismo? Ele, acima de tudo, isso tem que ficar muito claro, ele é um desdobramento de uma visão elitista de mundo. O que é a visão elitista? É aquela na qual uma pessoa ou um grupo acha que a sua visão da realidade é superior à visão social. Então você se torna um engenheiro social quando você é um progressista. Você quer que o mundo se adeque à sua visão para ele. E você para de considerar, certo, a opinião, principalmente a opinião majoritária da sociedade em que você vive. Então, você se antecipa à transformação social. Quando você tem, por exemplo, uma mentalidade conservadora, você observa os comportamentos sociais e, a partir deles, você cria uma norma jurídica. Quando você tem uma visão progressista, elitista, você, por meio da norma, tenta modificar o comportamento. Isso no campo do direito. No campo da academia e no campo da cultura, você começa a doutrinar as pessoas, né, para normalizar determinados comportamentos. Você começa a criar condutas de linguagem, né, e aí aqui vem a linguagem do politicamente correto. A gente tem que tomar muito cuidado, né, na imprensa para não ofender a hipersensibilidade de ninguém. Aí você começa a ter patrulha em relação a palavras cuja etimologia não tem uma conotação necessariamente negativa. É o caso da palavra mulato, é o caso da palavra denegrir e esse tipo de coisa. E já que a gente falou aqui do caso da editora do New York Times, que não aguentou essa cultura do politicamente correto, essa ditadura mesmo do politicamente correto, o que me chama muito a atenção é a quantidade de jovens estudantes de jornalismo que me procuram quase às escondidas, né, para falar que, enfim, acompanham o meu trabalho, que admiram o meu trabalho, mas como eles se sentem cerceados, né, na sua livre manifestação de pensamento ao externar essas opiniões no ambiente acadêmico, né, porque realmente nós temos aqui opiniões contramajoritárias dentro da bolha. Muitas vezes a gente dá voz a uma maioria silenciosa na sociedade, mas dentro dessa bolha progressista, formada nesse ambiente que o Alexandre tão bem descreveu para a gente, nós somos ainda uma minoria extremamente incômoda. E eles tentam sempre atacar a sua credibilidade, né? A lógica é sempre do argumentum ad hominem, né? E a gente observa muito isso, não só em relação
aos novos formadores de opinião, mas também em relação às pessoas que ousam dizer que, por algum motivo, se identificam com aquele discurso. Então, eu vejo muitos estudantes perguntando, Caio, como que eu transformo essa realidade? E eu sempre uso a analogia dos procedimentos de segurança da cabine do avião, Alexandre. E funciona mais ou menos assim. Quando a cabine é despressurizada, as máscaras de oxigênio caem, né? Só que, qual que é a instrução? Primeiro você põe a máscara em você e depois na pessoa ao lado. Isso, de certa forma, dá para a gente traçar um paralelo com o ensinamento do Jordan Peterson. Antes de você querer mudar o mundo, arrume o seu quarto. Tá? Então, a pessoa ela tem que estar numa posição segura, certo? Não só do ponto de vista intelectual, mas muitas vezes do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro. Ela tem que estar numa posição segura e confiante para, a partir daí, influenciar o debate público. Então, por incrível que pareça, o que eu falo para esses jovens estudantes de jornalismo que aí imbuídos de um espírito transformador, mas que não conseguem ainda impactar a realidade, olha, aperte os cintos, segura a tua onda, aprenda, observe, se coloque numa posição para transformar essa realidade, né, para reequilibrar, vamos dizer assim, essa balança, e quando você tiver uma posição confortável, aí sim você tenta equilibrar o debate público. Mas não adianta agora ficar dando murro em ponta de faca. De certa forma, a espiral do silêncio ela é muito forte. Então, enquanto você não tiver uma posição em que você possa realmente causar um impacto e não sofrer tantos danos, e aqui todo mundo, nós três, em diferentes âmbitos, já sofremos muito com isso, a gente sabe como a gente tem que estar forte para efetivamente se contrapor a esse sistema de ideias. Caio, sabe, vou dar um depoimento aqui, pessoal. Essa carência não é só dos estudantes de jornalismo, de comunicação. Eu tenho 32 anos de carreira, 20 de Rede Globo, e eu nunca fui tão assim parado na rua. Tantas pessoas vêm falar comigo e me dão força e falam, continue, a gente precisa de você, a gente precisa de vozes como a sua. Acho que os jornalistas, muitos, a grande maioria talvez, eles ganharam uma arrogância, uma prepotência, como se tivessem o poder de educar as pessoas conforme os próprios parâmetros, né? Diminuir preconceitos, diminuir desigualdades. É tudo muito estranho. Então, isso é um discurso não só dos estudantes, mas das pessoas comuns, do brasileiro médio, com certeza. Eu continuo acreditando, e a gente vê isso diariamente, que o Brasil é um país de maioria conservadora. Alexandre falou isso aqui na Band, quando a gente falou em onda conservadora, ele falou, não, há um oceano conservador. Mas vamos pensar um pouquinho nos veículos de comunicação. A gente teve lá Gutenberg, a prensa, então os veículos impressos primeiro, depois rádio. Sempre se achava, né, que um veículo que surgia derrubaria os outros, isso nunca aconteceu. Rádio, televisão. Mas, de repente, chega a mídia digital, e aí a mídia tradicional ela se vê não mais dona da verdade, né? Ela perdeu, de certa forma, o monopólio da informação. Eu estou chegando agora a esse mundo digital, chego com certo atraso, o Alexandre e Caio já lidam melhor com isso, já há mais tempo, né? Como é que vocês, vou começar pelo Alexandre, depois o Caio, como é que vocês lidam com esse mundo digital? Qual vocês acham que é o papel das mídias digitais e o que a gente pode esperar delas, que poder elas terão a partir de agora e cada vez mais? Alexandre. Não é a primeira vez que eu comparo a mídia digital com a ágora grega, né? O lugar onde as pessoas se reúnem para trocar ideias, né? Para contrapor ideias, o ponto e contraponto, é de onde se procura tirar a verdade, né? que sempre é muito relativa. Eu acho que é a democratização, né, do sistema de informação de massa. Eu não consigo chamar que é meio de comunicação, embora eu tenha sido formado na Faculdade dos Meios de Comunicação, porque comunicação vai e volta. E não era assim, só ia, era só informação. Eu nunca tive retorno daquilo que eu falava na televisão. Eu não estava vendo como a pessoa estava me recebendo. Hoje eu vejo. Hoje eu falo 10 minutos no meu canal e depois vou espiar, né, aprender com as reações, com as respostas. Né? Vai e volta. Isso é muito bom. Né? É um instrumento democrático.
Já o outro lado, a mídia tradicional, complementando ou indo um pouquinho além do que o Caio falou, né, eu diria que nós, jornalistas, que nos achamos donos da verdade, nós somos muito arrogantes, nós nos tornamos juízes, nós temos a capacidade de rotular todo mundo, isso é um ato de juiz, né? Nós nos metemos numa redoma, na redoma da redação e das nossas relações, dentro de uma torre de marfim. Estamos num apartheid, né? Nós nos apartamos do povo, nós não sentimos o que... Não entramos ali no ônibus, no shopping, nas ruas, conversando com as pessoas, a gente acaba fechando um círculo de relações só entre nós, então nós falamos sempre a mesma coisa, né? A gente não se abriu, e a rede social obriga a essa abertura, né? Você se amplia, você tem as pessoas com quem convive digitalmente, assim como a minha convivência com o Caio até agora é só digital, né, Caio? A gente não só digital. Se encontrou pessoalmente ainda, né? Mas o mundo digital está propiciando isso, um bate-papo como esse agora, com milhares, centenas de milhares de pessoas nos acompanhando, né? E certamente dando retorno para a gente, respondendo. Então, eu acho que é muita democratização da informação, o que é propiciado pela rede social, né? Tem lá o fake news, mas compete a todo mundo. Eu digo, olha, receba a notícia com os 4 pés atrás. Só um não basta, nem 2. Né? E vai investigar. Vai lá para o Dr. Google imediatamente saber se isso é verdade ou não é. Né? Ouviu falar da editora do New York Times que saiu, o pessoal aí já está consultando para saber o nome dela, o que foi que aconteceu. É super rápido. Eu costumo dizer que, no meu tempo de adolescente, era muito pesado tirar um volume da Enciclopédia Britânica da prateleira, né? Hoje a gente tecla alguma coisa e já tem todas as informações. Eu estava revendo hoje o jogo do Brasil e Uruguai aqui na minha frente, fácil, não precisei abrir nenhum livro, né? Então, eu vejo de braços abertos, e eu fui muito bem recebido também por esse mundo digital, né? Tem coisas, está cheio de odiosos, né? Dos haters. Tá gente lá que está vivendo disso, precisa chamar atenção. Eu não respondo, porque aí eu vou fazer o trabalho dele. É aquele sujeito que picha parede na cidade, ele está dizendo assim, socorro, me ajudem, eu sou um carente, né? Eu estou precisando de atenção. Então, deixa agredir. O sujeito que usa interjeição e adjetivo é porque não tem argumento. Quem tem argumento usa sujeito, predicado, sujeito, verbo e usa os seus argumentos. Ou levanta a voz, ofende, chama disso e daquilo. Não merece resposta. Ainda hoje de manhã, uma pessoa queria que eu desse uma olhada numa resposta que ele ia dar a uma revista e a uma agência, né? Desse pessoal os médicos que estão pregando o mais amor à vida com o tratamento precoce da hidroxicloroquina. Eu respondi, não vale a pena responder, eles não têm mais participação na sociedade, vai chamar atenção para o nome deles. Então, simplesmente mostra a argumentação sem citá-los sequer, porque eles não têm importância. É aquela história a caravana passa, né? Os cães ladram, mas a caravana passa. Olha, e fake news, eu vou te contar um negócio, a gente encontra em mídia tradicional em grandes quantidades. Desde o disco voador na Barra da Tijuca, na revista Cruzeiro, que tinha 800 mil exemplares, né? Falso. Não, já vi absurdos de emissora chamar um repórter ao vivo na esplanada dos ministérios aí em Brasília para uma manifestação, para mostrar uma manifestação de apoio ao ex-ministro Sérgio Moro, alguns dias depois da saída dele do governo, e, na verdade, a manifestação não era em apoio ao ex-ministro Sérgio Moro, e sim ao presidente Bolsonaro. Outro dia vi outro absurdo, uma injustiça com a Ana Paula Henkel, né, que eu entrevistei como jogadora de vôlei, seleção brasileira, e hoje em dia é uma grande analista política, uma tarja, numa matéria, né? Ana Paula Henkel minimiza a morte de negros, quando ela jamais disse isso, não foi nada disso que ela falou. Agora, são os dois lados que fazem isso, né? Outro dia eu vi uma manifestação incrível na 9 de julho, lá em Buenos Aires, para derrubar o presidente. Não era a favor dele no tempo da campanha eleitoral. Assim como pegaram o voto do Alexandre de Moraes e puseram na rede social como se fosse ele lá atrás,
citando, tem que matar ministro do Supremo e tal. Não, ele estava lendo as ameaças. Não era ele que tinha que matar. Né? Então, são dois lados, são radicais, é fanatismo. Né? O fanatismo entorpece a pessoa. Fica emoção demais e razão de menos. Ok, então, quais são os poderes da mídia digital, então, para o bem e para o mal? Diga aí. Bom, algumas observações aí sobre, né, a fala sempre brilhante do Alexandre. Em primeiro lugar, um beijo enorme para Ana Paula Henkel, né, a nossa campeã, né, que trouxe toda a disciplina e toda a resiliência, né, do esporte competitivo para o campo da análise política. Essa é uma mulher forte, né, pegando o gancho da minha primeira fala, exatamente, e que está usando aí com primor essas virtudes de caráter com as quais ela foi abençoada e as quais ela foi lapidando aí ao longo da vida dela. E é uma pessoa muito querida para todos nós, né? Sobre o nosso contato virtual, né, Alexandre? Você sempre muito generoso comigo. Sinta-se, então, virtualmente muito abraçado. Já tive o prazer de dar um abraço pessoalmente no Lacombe. Não vejo a hora de nós superarmos aí esse momento difícil aí da pandemia e nos conhecemos finalmente. E, nossa, eu tava ouvindo, né, Luiz, você falou sobre esse fenômeno, né, da gente separado nas ruas. Já deve ter acontecido com vocês, pessoas que chegam a chorar quando nos encontram. Isso é uma coisa emocionante, né? Isso, de certa forma, dá muito sentido a uma, vamos dizer assim, um trabalho solitário praticamente nosso dentro desse campo de ação que é a imprensa nacional. E parece que a gente vive uma realidade paralela, né? Nós somos um fracasso de crítica e um sucesso de público, né? Muitas vezes a crítica dos pares, né, por assim dizer, da academia, dos meios de imprensa, e é muito legal ouvir de uma pessoa tão realizada como o Alexandre, que ainda hoje é preciso que ele se policie, né, para que a gente não se apaixone pelo som da nossa própria voz, né? E Narciso acha feio tudo que não é espelho. E nesse sentido, as redes sociais, por mais duras que elas sejam, né, em termos de linguagem, elas oferecem um freio e contrapeso à nossa própria vaidade. E a vaidade é um vício humano, né? Então, ninguém é imune a ela. Né? Aquela história, né? Tem alguns profissionais que acham que são Deus. O jornalista tem certeza, o jornalista médio. Então, a gente tem que se policiar mesmo. Né? E eu me coloco aqui nisso. Eu faço questão de ler os comentários, porque eu acredito mesmo na informação como uma via de mão dupla. E aqui a gente volta lá para o progressismo, Lacombe, pelo seguinte: o que acontece? O Alexandre descreveu o fenômeno da democratização da informação. E antes a gente não tinha efetivamente uma comunicação, era simplesmente a transmissão de uma mensagem, né? Hoje em dia você tem feedback e você tem crítica, né? Se a gente fizer uma comparação, a gente pode falar que a gente vive, em termos de informação, uma situação quase de democracia direta, né? Isso, para o elitismo, para o progressismo, é a morte, porque você não consegue emplacar a narrativa e você tem que incorporar opiniões que você, no seu íntimo vaidoso, considera menores. Então você começa a ter que interagir com essas pessoas. E aí já começa a adjetivação grosseira. Ah, são robôs, são gado, né? Esse tipo de coisa. Porque você simplesmente não consegue conviver com o fato de que há muitas pessoas que pensam diferente de você. E tem gente que até aceita isso, mas não aceita legitimar essa opinião no debate público. E é engraçado que são justamente as pessoas que se autorrotulam como inclusivas, né? Pelo contrário, elas querem excluir o povo do debate e simplesmente colocar ele embaixo das asas de um Estado cada vez mais interventor ou de um establishment que cada vez mais direciona o público no sentido que deseja, né, dentro daquele conceito de engenharia social. Então, também sobre a forma de análise de uma notícia, o que o Alexandre falou dos 4 pés atrás, nada mais é do que o ceticismo conservador, né? Então, é o ceticismo aplicado a toda a ação humana. Né? Obviamente, eu aqui já admitindo o vício da vaidade, eu não sou um ser humano perfeito. Então, toda informação, toda opinião, toda análise
que eu propuser, ela deve ser, sim, submetida a uma crítica bem dura, né? A um questionamento e a dúvida hiperbólica cartesiana, que é justamente a fundação da filosofia moderna, né? Cogito ergo sum, eu penso, eu questiono, logo eu existo, né? Então, eu acho muito, muito interessante o advento da rede social como um mecanismo de freio e contrapeso, né, para os vícios inerentes à atividade do jornalista e do analista, principalmente, né, Alexandre? Porque realmente a gente está na posição de juiz, né? E principalmente o analista que marca a posição, ele acaba ficando, sim, na posição de juiz, e é muito importante que alguém vigie o vigilante. E eu me sinto, assim, até privilegiado de ter tantos juízes, né, de ter milhares, centenas de milhares de juízes fazendo a moderação do conteúdo que eu estou produzindo, e eu tenho humildade intelectual de usar isso para ir me aprimorando, não para falar o que as pessoas estão querendo escutar, mas sim para identificar críticas recorrentes que provavelmente têm um fundo de verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar de quem vigia o vigilante quando entrar aqui na questão verdade, STF. Né? Mas eu antes de entrar no STF, eu queria saber o seguinte: tem algo que me irrita muito, é quando alguém fala, por que essa polarização, reclamando da polarização. Não vejo problema algum na polarização, nenhum. A gente não tinha polarização antes porque tínhamos ideias que não eram antagônicas, né? A PSDB, PT, né? Então tudo mais à esquerda. A gente não tinha na direita, os liberais, os conservadores estavam sufocados e agora tem alguma voz, né? Então a polarização absolutamente não me incomoda, eu acho que é importante que haja. A questão toda é que a gente tem realmente, como o Alexandre já falou, ódio, agressividade, as pessoas se xingando, se distratando. Esse espaço aqui se pretende um espaço de debate de ideias. Eu espero que seja sempre saudável, sempre elegante, né, com muita educação. Mas, Alexandre, dá para imaginar um debate político no Brasil se as pessoas partem sempre para a ignorância? Dá para imaginar? Pois é, a falta de argumentos. Aí é a ignorância que substitui a inteligência. Aliás, o Caio falou em vaidade, né? Vaidade é um erro de inteligência, porque se a pessoa inteligente é humilde, né? Sai ganhando. A humildade é a principal das virtudes. E a vaidade, como nós sabemos, é o pecado preferido do diabo, né? Então, a vaidade derruba muita gente, né? A vaidade provoca saída de ministro, né? Provoca manifestação de juiz do Supremo, né? A vaidade é muito forte quando a pessoa fica deslumbrada com as luzes, né, com as lentes, e aí se perde. Mas aí, voltando aí ao debate, a falta de costume, né? Embora tenha havido debate o tempo todo no futebol, né, mas na política não houve. Nós tivemos um sistema de monoideia, né, monolítico em termos de ideia. Havia só uma ideia, só isso que era politicamente correto. Aliás, voltando ao politicamente correto, essa ditadura, a minha teoria, Caio, é que a culpa é do Kremlin, que fechou, né? Fechou para os bolcheviques. E aí tiveram que inventar outra coisa, né? O Freud pode explicar isso, ficaram sem matriz. E aí, matriz Havana, não dá. Matriz Caracas também não dá, né? Então, vamos lá, vamos inventar coisas pela cor da pele, pelo sexo, por tudo isso, né? Trocamos até a língua portuguesa, né? Eu queria contar para vocês aí, porque eu acho que o episódio foi divertido. Eu estava mediando um debate no Centro Cultural Ulisses Guimarães, aqui de Brasília, com a então ministra das Mulheres de Dilma. E ela, a toda hora, falava em gênero isso, gênero aquilo, gênero aquilo. Eu fui professor de português, eu fiquei irritado com a história do gênero, né? E disse, ministra, desculpa, essa cadeira em que a senhora está sentada é do gênero feminino. O sapato que eu estou calçando é do gênero masculino, mas a senhora é do sexo feminino e eu sou do sexo masculino, e, como dizem os franceses, vive la différence. O auditório todo aplaudiu, né? E ela ficou sem graça. Então, o auditório todo estava pensando como eu, mas ficava calado.
ela estava achando que, na elite intelectual em que ela se colocava, que ela estava lá dando lições para as pessoas, né? Mas eu costumo, quando chego num hotel e está escrito gênero, eu ponho humano. Sou do gênero humano, mas sou do sexo masculino, pô. Então, desculpe, mas não vou mudar. A linguagem é demais, né? A língua que eu falo é a língua portuguesa. Ontem eu vi na nota do Gilmar Mendes, não sei o que, nós enquanto pessoas... o senhor vai deixar de ser pessoa? Nós enquanto pessoas? Esse enquanto aí é bem típico, né? A gente conhece o jargão, né? Então, criaram até uma língua, a nova língua lá do George Orwell, né? Então, aliás, a Revolução dos Bichos nunca esteve tão atual a isso. O pessoal da Pocilga está ativo. Ô, Alexandre, depois eu te conto quem é. Você conhece, com certeza, é um jornalista que trabalhou com a gente na Rede Globo, perdeu o pai há pouco tempo e fez uma mensagem de homenagem ao pai dele, dizendo que foi meu pai que me ensinou a não ser racista, homofóbico, xenófobo. E eu pensei, meu Deus, meu pai sempre me disse que somos todos iguais e que tratasse todo mundo bem. Nunca dividiu a humanidade, nem homem, nem mulher, nem nordestino, sulista, estrangeiro. Nunca. Meu pai nunca nos dividiu. Eu trato todo mundo igual. E acho que eu não sou vaidoso, Alexandre, porque eu venho de uma escola de jornalismo que sempre considerou a estrela, o principal, a informação, a notícia, né? Eu venho de uma escola que era a escola de apresentadores, repórteres muito discretos, né? Então, obviamente que há uma vaidade que é necessária, mínima, né? Mas não me vejo como uma pessoa também vaidosa. Naquela geração lá atrás, a gente se chamava de operário da notícia. Nós éramos operários da notícia. Aí tinha os grandes da época, que era o sujeito que fazia o editorial. O editorial vinha de uma reunião entre os editores da redação, né? O Carlos Castelo Branco, meu Deus do céu, a gente passava, a gente se curvava diante dele, né? E eram figuras que tinham todo o respeito, porque estavam sempre dentro de um código de ética e de equilíbrio. O tratamento era dentro da racionalidade, e não da emocionalidade, como existe hoje. Vou passar a palavra para o Caio agora, já deixando o assunto espinhoso aí no caminho, já que ele falou do quem vigia o vigilante, né? Vamos falar um pouquinho de STF. Eu gosto sempre de falar isso, tenho muito orgulho. Lacombe, posso só, antes da gente por favor, abordar essa claro. pauta aí, que eu acho que talvez seja a nossa menina dos olhos, né? Vamos pintar e bordar, né? Contra a concentração de poder na nossa jovem democracia, como eles gostam de dizer. Porque esse tema é muito interessante, né? Do discurso hegemônico. Vamos retomar que em 2009, né? O então ex-presidente, o presidente, né? Luiz Inácio Lula da Silva, ele comemorava o fato de não haver candidaturas da direita. Fala, não é maravilhoso isso? Né? Então isso daí está registrado. E o que o discurso hegemônico faz, né, e principalmente esse teatro das tesouras que você bem descreveu aí entre PT e PSDB, que eram partidos, de certa forma, com a mesma matriz ideológica, né, fundada no socialismo, no intervencionismo estatal, no assistencialismo e por aí vai, só que um de viés sindicalista, outro de viés acadêmico. O que a gente percebe é o seguinte, é o fenômeno que se chama de janela de Overton, que são as ideias admissíveis no debate público. Então, qual que é a estratégia agora do progressismo no Brasil? Ele pega conservadores que, por definição, são pessoas que querem mudanças graduais, são pessoas avessas a radicalismo. Então, ele pega os conservadores e tenta colocar neles a pecha de extremistas, né? Como se todo conservador, por exemplo, apoiasse medidas extremas de supressão de liberdades e direitos fundamentais, né? Para reformar a sociedade. Isso é uma visão revolucionária. Isso não tem nada a ver com conservadorismo, talvez com reacionarismo, né, que é o revolucionário com a polaridade invertida. Agora, o conservador, ele não é um extremista. Ele não quer ruptura. Ele não quer uma ruptura. Ele quer...
Quem corta a garganta, esse é o ISIS. Exatamente. Meu Deus. Exatamente. Geralmente é quem recorre à violência ou quem não tolera a divergência no debate público. Isso não tem nada a ver com o conservadorismo. Então, é muito importante observar esse fenômeno de pessoas que tentam limitar ou que tentam mascarar, né, as ideias que são plenamente válidas como extremo. E, ao mesmo tempo, a gente tolera, né, candidatos à presidência de partidos cujo nome nega a própria democracia, né? Então, o Partido Comunista do Brasil, por exemplo, isso daí já por si só é um absurdo, e gente que, por exemplo, não tem nenhum apreço por um direito elementar, que é o da propriedade privada, né? Então, o extremismo da esquerda ele é incorporado às ideias admissíveis, e o conservadorismo da direita, que é uma coisa até de bom senso, é tido como radical. Partido Socialismo e Liberdade me parece também um contrassenso, né? Você tem o partido do círculo, né, quadrado. Olha, algo assim. Eu gosto dele, eu acho ele um sujeito correto. O Orlando Silva é do PCdoB. Ele é o relator. Sim. Ele é o relator do projeto de lei da censura. Não se conhece nenhum país do mundo em que o governo comunista não tenha feito censura, não tenha suprimido a liberdade de imprensa, de opinião, de expressão, né? Não ele, eu não estou falando no relator em si, Sim. mas é o que ele representa, a sigla. Agora, o que me preocupa também, Caio e Lacombe, é que estão aproveitando dessa pandemia para fazer germinar as ideias totalitárias que já estavam latentes na cabeça, né? É o sujeito prendendo a mulher que está sozinha na praça, né? As crianças que estão na praia, o comerciante que está dentro da loja, né? São as medidas do Supremo, né? Então, se aproveitando daquela velha história, não é para proteger sua vida que nós estamos tirando a sua liberdade. É impressionante, né, o que apareceu de ditador enrustido, né, Alexandre? É verdade. E agora? E você sabe que você estava falando da Revolução dos Bichos, e aí tem o bordão, né, da Revolução dos Bichos, que é maravilhoso, né, que é 4 patas bom, 2 patas ruim, né, só que ao longo, né, do enredo, os porcos, né, que andavam em 4 patas, se tornam bípedes. Eu lembro, quando eu li a Revolução dos Bichos, parecia que eu estava lendo a história alegórica do Partido dos Trabalhadores, né? E o Lacombe falou do que o pai dele trouxe para ele, né? O Lacombe, que é um cara que se admite um conservador e simplesmente tratar as pessoas da mesma forma, né? Um conceito bem básico, inclusive isonômico, né? Todos somos iguais perante Deus, todos somos iguais perante a lei, na verdade. E aí eu lembrei do Antoine de Saint-Exupéry, né? O essencial é invisível aos olhos, né? A educação, a verdadeira educação social, a verdadeira transformação social passa por nós ignorarmos, né, a envelopagem e focarmos naquilo que realmente interessa. Não faz diferença se eu fosse uma mulher, se eu fosse homossexual, se eu fosse negro, se eu fosse asiático, isso é absolutamente irrelevante para o que eu estou falando. E quando você falou, Lacombe, da tua escola de jornalismo, eu comecei a pensar, né? Não tem problema nenhum você dar a sua opinião, não tem problema nenhum você querer mudar as coisas, só que você tem que fazer isso de uma forma transparente. Quando eu entrei para o debate público, quando eu me vi na arena pública, a primeira coisa que eu falei foi: sou de direita, eu sou conservador, eu abri todos os meus votos desnecessariamente. Sempre que me é feita uma indagação, eu respondo, ainda que eu não tenha certeza absoluta e que eu não tenha ponderado muito a esse respeito. Até porque eu tenho humildade depois para me retratar e para mudar de opinião. Para mim, isso é sintoma de inteligência, não sintoma de fraqueza intelectual, né? E aí eu estava pensando o seguinte: se a sua vocação é contar uma história, é relatar uma história, trabalhe na imprensa, vire jornalista. Se você quer criticar a história, vire um analista, um comentarista. Se você quer participar, se você quer modificar a história, então você que se torne político. O problema é o seguinte: não dá para a gente usar o jornalismo, né, de forma a tentar fazer com que a notícia modifique o fato, né? Eles tentam usar a notícia, ou seja, o relato, para modificar o fato. Não é assim que funciona. A gente tem que relatar os fatos para as pessoas tirarem as suas conclusões.
Então, o problema é justamente isso, essa falta de transparência com o interlocutor, com o grande público da atual imprensa, que usa o fato como um bem acessório na comunicação, sendo que ele deveria ter o protagonismo. O pai do Rodrigo Maia, o César Maia, usava muito o termo factoide. É como um fato, mas não é o fato. É parecido com o fato. É o fato embrulhado de forma diferente. E outro dia encontrei um neto do Zezinho Bonifácio, que foi uma das grandes lideranças da Câmara. E contei para ele a seguinte história que eu presenciei. Zezinho contou: eu não vou responder a perguntas tolas, porque vocês me fazem perguntas tolas, e aí eu dou respostas tolas, depois vocês editam, e fica parecendo que o tolo sou eu. Mas olha só. Até o uso das palavras alheias, né, tem que ter algum critério ético, né, respeitar o que a pessoa quis dizer com aquilo. Né? Sim. E como conservador, eu recebi uma herança assim, né, do meu pai. Caio falou, meu pai era um professor de administração, um executivo de grandes empresas, totalmente voltado para o mundo corporativo, um liberal, sobretudo um liberal. Né, tive a influência dela. Meu pai me fazia, falamos de comunismo, meu pai me fazia discutir com os professores de geografia e história do Colégio São Vicente de Paulo, em que eu estudei, no Rio, no Cosme Velho, Zona Sul, porque era um colégio totalmente dominado pela teologia da libertação. Um dia eu vou contar essa história aqui. No ano em que eu me formei, em 83, demitiram todo, mudou a direção, entrou um padre mais, né, tradicional e demitiu todos os professores. Eu fui aluno do Chico Alencar, por exemplo, então demitiu todos os professores de esquerda e o colégio foi ocupado pelos alunos e alunos que estavam se formando e ficou ocupado por meses e meses e meses, os alunos solicitando, exigindo que o colégio, para ser liberado, as pessoas saírem da ocupação, desistirem da ocupação, que aqueles professores teriam que ser readmitidos. Né? E eu discuti com muitos professores, orientado pelo meu pai, né? E eu me lembrava do Právida. Meu pai sempre dizia, os professores elogiavam a União Soviética, como se fosse um exemplo, né, de liberdade, de justiça social, e ele ficava, não, fala lá do Právida, que quer dizer a verdade, e só tem esse jornal lá. E, por outro lado, eu tive influência do meu avô materno, né, Américo Jacobina Lacombe, um imortal da Academia Brasileira de Letras, um intelectual católico, conservador, talvez tenha me influenciado mais ainda do que meu pai. E já contei essa história, Alexandre já ouviu essa história. Esse meu avô, ele foi presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa, da criação da Fundação em 54 até a morte dele. Foi ele que organizou a obra completa, publicou a obra completa de Rui Barbosa. Eu cresci ouvindo história de Rui Barbosa, que aliás era um primo distante do meu avô. E o Rui Barbosa falava que a pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Né? E a gente tem visto o Supremo assassinar, né, a Constituição diariamente. Né? E aí eu não sei quem vai querer falar primeiro, Alexandre ou Caio. Como é que a gente faz? Vamos lá, Caio. Quem vigia o vigilante nesse caso? Pois é, né? O Rui Barbosa já nos antecipou aí desse problema, né, dos freios e contrapesos democráticos. E o fato é que, assim, eu também nem culpo o legislador constituinte, viu, Alexandre? Porque a atual Constituição do colegiado do STF, assim, precisaria de muita criatividade para imaginar que chegaria a esse ponto. Mas o ponto é assim, quem vigia o vigilante, nesse caso, é o Senado Federal. Existe apenas um mecanismo de controle, né, que é o mecanismo de impedimento, que é o mecanismo de impeachment do ministro. O problema é que eles estão abraçados num forte aperto de impunidade. Por quê? Porque o Senado Federal é justamente julgado pelo STF. E né? vice-versa. Então, e vice-versa. Então, acaba sendo uma troca, vamos dizer assim, de favores. E a gente tem... exatamente. E você tem evidências claras, né, de abuso de autoridade, de crime de responsabilidade. A gente tem um Supremo Tribunal Federal que já censurou matéria de imprensa, que suspendeu investigações, que, na maioria das ocasiões, não se declara suspeito, cujo colegiado não cumpre ritos, né, de pedidos de suspeição.
Bom, o inquérito das fake news, né, o nosso público ele é super bem informado a esse respeito, nem vale a pena ficar repetindo aí a argumentação, mas ele é completamente ilegal desde a sua gênese, né, ele é apoiado no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é muito claro quando diz que esse tipo de investigação teria um cunho administrativo para delitos cometidos na sede do Supremo Tribunal Federal, e eles estão usando isso para pegar crimes contra a honra, que obviamente são cometidos fora, né, da estrutura física do tribunal. Não foi respeitada aí a livre distribuição do processo, e você tem a vítima investigando e julgando, né? Então isso é uma situação bizarra. Fora o duplo padrão, né? A gente tem manifestações de ministros associando o atual governo federal ao partido nazista. Você tem considerações muito desairosas, né, dos ministros em relação a membros do Ministério Público, fazendo uma equivalência entre eles e uma organização criminosa. Você tem, agora recentemente, né, a associação entre as Forças Armadas e atos genocidas. Então, você tem uma série de eventos que mostram a atmosfera de impunidade, né, e como tem poder demais concentrado na mão de poucos. Né? Isso, para um conservador, é a morte, né? Porque a gente quer justamente combater as tentações humanas por meio de sistemas cujos freios e contrapesos sejam efetivos. Então, eu sempre falo, a democracia ela caminha a passos lentos, mas já passou da hora de mudar a estrutura do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, tornar os critérios um pouco mais rígidos, né? Principalmente no caso de notável saber jurídico, né? Então, essa é a primeira coisa. Depois, melhorar a questão da suspeição para julgamento de processos. Né? Você tem aí os ministros julgando casos de amigos, né? Muitas vezes de parentes distantes ou parentes por afinidade, vamos dizer assim. Isso, e também a questão de mandato. Né? Tá tão claro que o modelo de vitaliciedade, vamos dizer assim, ainda que tenha havido a PEC da Bengala e que haja uma aposentadoria compulsória, tá tão claro que isso não funciona, né? Que isso é um convite ao aparelhamento do judiciário e que basta 8 anos de um regime político, ou no nosso caso, né, que foram 13, 14 anos, de um projeto criminoso, né, no poder, para você aparelhar todo o sistema judicial e começar a fazer transformações de natureza progressista, né, pela via da jurisprudência. O STF ele legisla, né? O STF inventou que não pode haver prisão após julgamento de segunda instância. O Brasil é o único país do mundo em que isso existe. O STF inventou uma norma processual sobre a ordem das alegações finais e fez isso retroagir no tempo para beneficiar corruptos condenados. Percebam que nenhum preso da Lava Jato é solto porque é inocente. É sempre por uma norma processual. Então, eles estão colocando a justiça a serviço do processo, e não o processo a serviço da justiça. E, na verdade, eles estão colocando a injustiça a serviço do processo. Que é isso que eles querem. Esse é o progressismo, é o elitismo no âmbito da alta cúpula do judiciário. Né? E é uma pena mesmo, porque eles estão lá protegidos por um cargo praticamente vitalício e sem nenhum controle. Não tem nenhum controle externo, a não ser a pressão popular. Né? E aí, de certa forma, eles ficam lá naquele bunker deles e são pessoas que vão se tornando cada vez mais amarguradas, porque existe sim um ônus social, pelo menos isso. Né? E parece que a coisa vai escalando, porque quando a gente acha que eles vão maneirar, eles vão lá e tomam mais uma decisão de natureza ilegal, muita ingerência em outros poderes, e eu acho que o principal foco de tensão hoje no Brasil vem dessa composição colegiada do Supremo Tribunal Federal. A gente tem a CPMI das fake news, a gente tem o inquérito das fake news no STF, como disse o Caio, concordo totalmente, inconstitucional, ilegal. A gente tem a PL das fake news. A gente teve a prisão do Oswaldo Eustáquio, né, um jornalista formado, mas podia até não ser, mas um jornalista, trabalhou na afiliada da Rede Globo no Paraná, repórter da Gazeta do Povo, premiado, sem base nenhuma, foi preso. Né? E a gente não viu, o Alexandre falou disso esses dias,
A gente não viu nenhuma entidade de jornalistas, de jornalismo, se pronunciar, protestar. A ABI está preocupada, Alexandre, em impedir o impeachment de um presidente da República. O que está acontecendo? A ABI andou vendo alguma pesquisa sobre perdigoto que percorre 10 metros. Então, pela máscara, esse é o crime. Meu Deus, é o ridículo. Cai no ridículo, cai na risada, é isso. Ridendo castiga Timórios, Alexandre. Que coisa incrível. Ou acham que o povo não tem inteligência. Veja só o Supremo. Artigo 5º da Constituição, né? Liberdade de manifestação, liberdade de opinião, privacidade, violação da intimidade, da comunicação. Artigo 6º, acesso ao trabalho. O jornalista foi privado de acesso ao seu instrumento de trabalho. Artigo 220 da Constituição diz que não haverá censura prévia. Olha aqui, eu recolhi do Carlos Alberto de Franco no Estadão do dia 13. Diz assim, onde for possível a censura prévia se esgueirar, se manifestar, mesmo que procedente do Poder Judiciário, não há plenitude de liberdade de imprensa. Quem disse isso? O ex-ministro do Supremo, Aires Brito. Aí eu fico pensando, ex-ministros, o que diriam desse Supremo de hoje? Eu fico me perguntando, afinal, o presidente Michel Temer é um jurista, né? E foi ele que indicou o Alexandre de Moraes. Eu fico doido para perguntar para Michel Temer o que ele acha, né, da sua indicação, do desempenho, porque a coisa é tão óbvia, né? O Supremo está demonstrando que um regimento interno é mais forte que a Constituição. E o Supremo é que é o intérprete da Constituição. É coisa de Kafka, é um absurdo. Bom, a gente tem... Eu costumo falar isso, até no vídeo de abertura aí do canal, de introdução do canal, eu falava sobre isso, como o olhar tem que ser sempre referencial. A gente tem tantos exemplos no mundo, e se a gente for olhar o que a gente tem no mundo aí, os países que privilegiam, né, que têm assim, um senso moral, liberdades individuais respeitadas, né, esses países são os mais desenvolvidos, né? Por que é tão difícil para algumas pessoas não buscar referências ou inventar um mundo? Por exemplo, a questão... Eu estava conversando com o Alexandre Padilha, veja, a gente era um programa desequilibrado, mas o Alexandre Padilha esteve com a gente algumas vezes, Edinho Silva no programa, e eu falava com ele nos bastidores. Alexandre até estava nesse dia, a primeira vez que ele foi. Interpretaram mal um gesto que eu fiz o gesto lá para a cara, assim. Era em relação ao prefeito Edinho Silva, que teve aquele caso emblemático daquela senhora que foi presa na praça ali violentamente pela Guarda Municipal. Mas a questão, eu falava com ele, a questão toda, se a gente for espremer e resumir, aí começo pelo Caio e passo para o Alexandre, já chegando ao fim da nossa live aí de abertura, de estreia do canal, é que a gente tem pessoas que defendem um Estado enorme, tutor, pai de todos, né, pretensamente fomentador de crescimento e desenvolvimento, né? Um Estado que, sinceramente, começa pelo Caio e passa para o Alexandre, a gente não encontra em lugar nenhum funcionando bem, né? Realmente gerando bem-estar. A gente defende aqui um Estado menor, enxuto, que gaste menos, que gaste menor, que devolva aos cidadãos algum benefício em troca, proporcional, pelo menos, ao que se paga de imposto, né? Então, fica nessa guerra, Caio, de gente que defende algo que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Hoje eu estou muito inspirado aí com música popular, né? Uma vez eu citei o Cazuza, com certeza eu fiz ele se revirar um pouquinho, mas eu falo assim, a esquerda é um museu de grandes novidades, né? E, de novo, é sempre repaginando aquela mesma lógica dialética marxista e sempre insistindo no erro, e sempre com aquela argumentação de que a ideia original não foi implementada da maneira ideal, como se existisse maneira ideal. Quando a gente pensa que a esquerda ela idealiza uma utopia, é muito importante a gente ir na raiz etimológica dessa palavra, né? Utopos é o não lugar. Então é uma palavra criada para designar aquilo que, por definição, não existe, né? Então não tem como. A negação da realidade, a negação das aptidões, das ambições e da diferenciação humana, né, pelo socialismo, pelo comunismo, assim, beira o ridículo
E é impressionante que, assim, com toda a experiência que a humanidade acumulou, né, nesse laboratório da tragédia, que foi o século XX, a gente não tenha aprendido, né? Ou que, pelo menos, muita gente não tenha aprendido, né? Bom, e realmente essa live passou rápido demais, eu acabei de ver que nós estamos chegando aí à primeira hora. Outro poeta dizia que só o que é bom dura tempo bastante para se tornar inesquecível, mas então que seja infinito enquanto dure aí essa nossa live. E sobre o socialismo, o comunismo, acho que a grande vantagem é que ele não resiste a algumas horas de informação e estudo, né? Por isso que é tão importante, no debate público, a gente se ater também à forma de transmitir a mensagem, né? Eu acho que onde eu tento sempre melhorar como pessoa, como profissional da comunicação, é sempre transmitir serenidade, paciência, né, esse tipo de coisa, porque a razão, ela realmente está do nosso lado, a realidade, ela está do nosso lado. A gente não defende uma utopia, a gente defende uma transformação gradual, né, por meio da evolução e não por meio da revolução, por meio da ruptura. Você estava falando sobre o sistema tributário aqui do Brasil, né? Por coincidência, né, a ensejo da criação de uma nova CPMF, esse foi tema recente do debate que eu participo lá na CNN. E eu estava vendo que o brasileiro ele trabalha em média 151 dias por ano só para pagar o Estado, né? E nós estamos no ranking, né, de dias trabalhados em regime de servidão ao Estado, nós estamos em 9º lugar. E na nossa frente, só aqueles países já muito maduros, então como Dinamarca, enfim, Suécia, esse tipo de nação que experimentou um superávit vindo, né, da Revolução Industrial, da Revolução Tecnológica, do liberalismo econômico, e agora pode se dar o luxo de igualar as oportunidades, né, numa sociedade que é muito mais homogênea, e fazer uma redistribuição, vamos dizer assim, da riqueza, de forma até equânime, vamos dizer assim. Só que certamente não é o caso aqui no Brasil, porque a gente tem uma tributação de primeiro mundo, numa realidade de terceiro mundo, e ainda pior, num sistema regressivo, né, que acaba tributando muito o consumo, que acaba tributando muito a produção, né, esse tipo de coisa. Então, o que a gente vê é que o Brasil ele cobra impostos do cidadão como se fosse a Suécia, né, oferecendo serviços públicos de qualidade muito sofrível, e que o Estado intervencionista brasileiro ele acaba se tornando um fim em si mesmo. Se a gente parar para pensar, né, tirando as despesas financeiras, você vai ter cerca de metade aí destinado à Previdência e mais uns 20% só destinado à folha de pagamento. A gente sabe muito bem que no orçamento federal a gente tinha, sei lá, até no começo do ano, 5, 6% só de verbas discricionárias. Ou seja, sem endereço certo. O resto é tudo carimbado. E acaba ficando tudo, a mordida maior, né? Acaba ficando na etapa intermediária. A gente manda para um cofre geral e isso é distribuído entre uma classe que, em geral, é privilegiada, né? Que é o funcionalismo público. Tem estabilidade no emprego, ganha, em média, 70% a mais do que o setor privado, né? E goza aí de uma série de outros privilégios, inclusive de não perder a renda durante a pandemia, né? Então, essa é a nossa situação. A gente está contribuindo para um sistema muito ineficiente. E a transformação, muita gente fala no Estado mínimo, a gente tem que pensar num Estado que cuide do que é essencial, né? Então, segurança, universalização da educação é muito importante. Eu gosto da ideia, sim, de universalização da saúde, mas, acima de tudo, reduzir o intervencionismo estatal e permitir que as pessoas trabalhem com liberdade, que elas vivam com liberdade, no sentido mais amplo, na acepção mais ampla da palavra, né? E é uma pena que essa situação de pandemia, e vamos lembrar aqui a frase do Lula, né, quando ele estava agradecendo pelo advento, né, da pandemia, da Covid-19, porque na cabeça maquiavélica dele, essa doença estaria mostrando para as pessoas que algumas coisas só o Estado resolve. E a gente sabe muito bem que não se trata disso, porque quem está resolvendo mesmo é a população geradora de riqueza,
que permite que o Estado tenha recursos, né, para administrar a situação em caráter emergencial. Mas está muito claro que a gente tem que focar, sim, em austeridade fiscal, na coluna da despesa, fazer reformas administrativas e tornar esse país mais eficiente, menos desperdício e menos corrupção. É isso, o Estado não gera riqueza. E eu tenho 2 filhos, Não. E os 2 são libertários, anarcocapitalistas. Imagina o que eles acham de mais imposto, né? Nossa. Alexandre, por que é tão difícil para tanta gente viver no mundo real? Olhar o mundo, ver os exemplos que deram certo. Obviamente, os países têm diferenças entre si, mas há um modelo que deu certo e essas pessoas recusam esse modelo. Por que isso acontece? É difícil a pessoa reconhecer a realidade quando está fanatizada, né? O então ministro da Educação, Fernando Haddad, certa vez me chamou e me deu 3 livros para provar que o futuro da humanidade era socialista marxista. Não adianta dizer que durante 70 anos se aplicou com poderes divinos, ou seja, poder de vida ou morte sobre as pessoas, e não deu certo, faliu, quebrou. Né? Cuba não deu certo, está ali do nosso lado. Venezuela, na nossa vizinhança norte, não deu certo. Argentina, infelizmente, os argentinos não merecem isso, mas votaram nesse presidente. Está tentando aplicar essa fórmula. Né? As pessoas têm que olhar para a realidade. Essa é a prova empírica da experiência, de fato. Olha, tiramos do livro, pusemos na estrutura de um país e não deu certo. Né? O Estado aqui no Brasil atrapalha. Se o Estado não atrapalhasse, nós nos recuperaríamos com mais rapidez. Né? Porque quem produz riqueza somos nós. O Estado teria só que nos prestar serviços, né? E presta maus serviços. E está inchado. Eu, quando cheguei a Brasília, há 44 anos, havia uns 10 prédios de ministério. Né? Aí construíram mais prédios de ministérios e anexos que correspondem a 3 vezes mais. E, nesse meio tempo, chegou a informática. Quer dizer, não adiantou nada chegar a informática, que podia reduzir para 1/3 a folha de pagamento, mas a folha multiplicou-se por 4, 5 vezes. Né? O Estado vai inchando sozinho, ele vive para ele. Né? Esse é o nosso problema. Então, já que estamos em tempos de recuperação, né? O país mostrar que é resiliente, que, Caio, mais uma música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Vai fazer isso, e o Estado que não atrapalhe. Vamos trabalhar todos nós. A oposição tem que entender que o país está em primeiro lugar, o brasileiro precisa deixar de ser egoísta, oportunista, né? Pensar no coletivo, pensar em todos. Há um projeto em curso, a gente está no caminho certo, entre alguns erros, mas muitos acertos. Vai dar tudo certo, com certeza. Eu tenho fé nisso, vamos trabalhar. Caio, muitíssimo obrigado pela sua participação. Queria, de repente, repetir essa experiência a qualquer hora com você e com o Alexandre. Foi ótimo conversar com você. Muito obrigado, sucesso, força. Continue aí com a sua coragem. Você é demais. Alexandre, você é ídolo. Muito obrigado mais uma vez de coração. Tá? A vocês dois. E, pessoal, então essa foi a live aí de estreia do canal no YouTube. Né? Se inscreva, tem que falar isso tudo, né? Se inscreva, acione as notificações, deixe comentários, a gente vai construindo o canal, todos nós juntos. Tá? Muito obrigado, Alexandre, Caio, a todo mundo que acompanhou. Tudo de bom e vamos em frente. Valeu. Uma excelente tarde a todos. E, em nome de milhões de brasileiros que não me deram procuração, mas eu estou falando isso mesmo assim, muito obrigado pelo trabalho de vocês dois. Nós que agradecemos o seu. Obrigado, Alexandre. Obrigado a vocês dois pelo trabalho de vocês dois e aos que nos acompanham. A gente tem encontro depois das 9 da noite. Eu acompanharei, com certeza. Tudo de bom para todos. Obrigado. Tchau.